Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Falando de CPI, deve ser aberta essa comissão parlamentar de inquérito para investigar a suposta omissão do governo durante a condução da pandemia. Aberta a CPI, quais são os próximos passos? Os partidos precisam indicar os 11 integrantes dessa comissão que tem poder de polícia, vai investigar essa questão, como se deu a condução da pandemia no Brasil. Para abrir uma comissão parlamentar de inquérito ou simplesmente CPI, a lista de requisitos é a seguinte. Vamos lá. Precisa ter a assinatura de 1/3 dos parlamentares, precisa ter um fato a ser investigado e precisa ter um prazo para que essa CPI funcione. Desde o início de fevereiro já era bingo. A CPI da Covid-19, protocolada pelo senador Randolph Rodrigues, já cumpria todos os requisitos para ser instaurada. Aliás, até passava um pouquinho, já que tinha 5 assinaturas a mais do que o necessário. Bom, o que acontece agora? É uma pressão, a bola está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem inúmeras declarações públicas contrárias à instalação da CPI. E aí o que aconteceu? São 32 assinaturas favoráveis à abertura, com o objetivo de investigar, e principalmente o governo federal, né? Ela foca nas ações e, mais do que isso, nas omissões, nas eventuais omissões do governo federal durante ali a condução da pandemia. Faltava mesmo era o quê? Era o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tirar ela da gaveta. Mesmo a contragosto, foi isso que ele se viu obrigado a fazer na semana passada. Depois de pouco mais de 2 meses, a CPI da Covid, que foi proposta para investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia, ganhou dezenas de novas páginas nos últimos dias. Eu sou José Álvaro Moisés. Eu sou professor da Universidade de São Paulo na área da ciência política, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade. Eu coordeno o grupo de trabalho de pesquisa sobre a qualidade da democracia no IEA. O requerimento inicial do senador Randolph Rodrigues tomava como foco da CPI a ser criada as ações e omissões do governo federal no que se refere à questão da pandemia, à crise do coronavírus. Depois houve, na apresentação de um outro senador, um requerimento que amplia o foco na direção de examinar o uso que recursos da área federal que foram transferidas para estados e municípios, como foram usados e se eventualmente houve algum problema nessa tramitação e nesse processo. Na verdade, é uma coisa completamente diferente. São 2 questões de natureza totalmente diferentes, não é? Inclusive porque, pela Constituição brasileira e pelo regimento interno do Senado Federal, não cabe ao Senado examinar questões dos estados. E, na verdade, na Constituição brasileira e no Pacto Federativo do Brasil, estados são examinados pelas assembleias legislativas de cada unidade e as prefeituras pela Câmara Municipal. Quer dizer, num certo sentido, jogar isto para o Congresso Nacional, de alguma maneira, desqualificar o papel e a função desses outros entes do Pacto Federativo. A gravação que o senador Jorge Cajuru fez com o presidente Jair Bolsonaro suscitou uma tensão política muito forte, porque enquanto o senador sustenta que ele tinha autorização do presidente para divulgar, o presidente não concordou com isto, não é? E, na verdade, isso suscitou uma série de interpretações, principalmente por causa do teor da gravação, especialmente no que diz respeito a 2 questões. Em primeiro lugar, a pressão que o presidente faz para que o senador Jorge mude de posição e, na verdade, ao invés de manter a apresentação da CPI, tal como ele tinha, inclusive, feito uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, ampliasse o seu escopo para incluir governadores e prefeitos. Mas há uma segunda questão, que é um tratamento extremamente grosseiro que o presidente faz em relação ao senador líder da oposição, Randolph Rodrigues, que foi quem apresentou o requerimento de constituição da CPI no Senado Federal. O tratamento dado pelo presidente ao senador Randolph Rodrigues, num certo sentido, suscita a possibilidade de um crime de responsabilidade, ou pelo menos de uma questão relativa à infração do decoro que cabe ao chefe de Estado desempenhar em relação a um outro poder. O senador Randolph, como líder da oposição, tem um papel institucional, assim como o presidente tem um papel institucional. Mas a questão que ficou e foi discutida, debatida por muitos observadores e principalmente especialistas é: o chefe de Estado pode se dirigir naqueles termos para um representante da população, né, e que tem papéis institucionais importantes no Senado Federal.
isso suscita uma questão que aumentou a tensão e, num certo sentido, citou, inclusive, iniciativas de pessoas da família do presidente, o filho do presidente, de propor que a gravação do senador Jorge fosse considerado pela Comissão de Ética do Senado Federal, porque ela também teria, de alguma maneira, ferido o decoro parlamentar. Quando nós olhamos a situação das democracias no mundo e fazemos uma comparação do Brasil com as democracias que funcionam bem, comissões parlamentares de inquérito são um instrumento da oposição. É um recurso pelo qual o parlamento desempenha o seu papel de fiscalização, monitoramento e controle do funcionamento do Poder Executivo, né? Num certo sentido, digamos assim, a teoria que está na base da existência desses mecanismos, dessas instituições, é a ideia de que as instituições são autônomas, são independentes, e não pode haver interferência de uma sobre a outra. A Constituição brasileira é clara em dizer que é crime de responsabilidade, especificamente quando o presidente da República interfere no funcionamento de uma outra instituição. Então, desse ponto de vista, como vários constitucionalistas levantaram a dúvida, há uma questão relativa não apenas à perda da harmonia e do bom funcionamento entre poderes, né, mas por iniciativa da pessoa que desempenha o papel de chefe de Estado, uma interferência que pode ser considerada crime de responsabilidade. Então, desse ponto de vista, aumentou, intensificou a crise entre as instituições que já vinha vindo de algum tempo no Brasil. Quer dizer, num certo sentido, essa crise tem que ver com o papel do Executivo, tem que ver com omissões que ocorrem no campo do Legislativo e também com a interferência do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, interferência não tanto porque os ministros do Supremo queiram interferir, mas porque, pela Constituição brasileira, quando eles são consultados, quando eles são provocados, eles têm que, de alguma maneira, responder se a questão pela qual estão sendo convocados tem constitucionalidade ou não. Foi isso que aconteceu no caso desta decisão do ministro Barroso. Quer dizer, veja bem, a judicialização da política, num certo sentido, está sendo promovida, implementada por iniciativas que vêm do parlamento, quando questões que deveriam ser resolvidas no âmbito do Congresso Nacional não são ali resolvidas e partidos políticos ou líderes de representação popular apresentam para o Supremo Tribunal Federal se pronunciar. E quando o Supremo se pronuncia, há uma certa inquietação e mesmo críticas pelo fato de parecer que está havendo uma interferência, no caso da Corte Suprema, sobre o outro poder. Mas, por Constituição, por definições constitucionais, se o Supremo é convocado, ele tem que se pronunciar, principalmente no que diz respeito ao funcionamento e ao respeito às regras da Constituição brasileira. Nesse episódio do Item Mais, eu vou falar sobre os rumos dessa CPI, sobre os embates que ela abriu entre os poderes. Quem me acompanha no papo de hoje é o analista de política da CNN, que está todo santo dia comigo no Expresso CNN, o Caio Junqueira. Bem-vindo, Caio. Obrigado, Mona Lisa. Prazer estar de novo aqui contigo, viu? É prazer ou é a forceps? Tô brincando. Não, é prazer, é honra. Querido, bora nessa. A gente tá falando muito nos últimos dias de que estamos num momento de tensionamento entre os poderes que há um bom tempo a gente não via, né? Claro que o pano de fundo de tudo isso, a CPI da Covid e todas as implicações e aderências que estão sendo feitas ao tema. Quero começar, então, a gente falando exatamente sobre isso. As chances aí do Supremo se opor à decisão do Barroso eram muito maiores antes, né, da divulgação aí da conversa entre o presidente e o Cajuru. Eu queria começar por isso aí, o quanto que as conversas reveladas pelo senador deu uma grossura para esse caldo que já vinha ali, vamos dizer assim, numa fervura há um bom tempo. Então, Mona Lisa, vamos lá. Eu acho que é importante a gente primeiro comparar os dois picos de tensionamento, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Teve aquele pico que a gente acompanhou juntos, inclusive, maio, junho do ano passado, que você tinha investigações policiais que ainda estão em curso contra bolsonaristas colocadas na rua por parte do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente por parte do relator desses dois inquéritos, que é o Alexandre de Moraes. Ali, comparando aquela crise com a crise de agora, são dois momentos completamente distintos do país e do governo. Vamos lembrar, maio, junho do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro ainda estava nessa pegada, vamos dizer, bolsonarista raiz, mais radical. Os radicais tinham mais espaço dentro do governo. E de lá para cá,
ele formou uma base parlamentar consistente até, junto com o Centrão, e a pandemia recrudesceu. Então, são dois momentos que a gente precisa pontuar. A meu ver, aquele momento lá atrás, o tensionamento era maior, era pior, porque era um Bolsonaro muito mais imprevisível do que ele é hoje. Só que o que ele fez de lá para cá? Ele entregou o governo para os profissionais da política. Isso tendeu ali a uma pequena moderação dele, né? Ele se moderou. Tiveram algumas mudanças, abriu espaço para esses profissionais da política dentro do governo. Essa crise de agora, ela decorre da pandemia, são outros motivos. E tem a avaliação do Palácio do Planalto de que o Supremo Tribunal Federal, aquela narrativa que é, sim, um pouco torta, né? Porque o presidente fala que o Supremo impediu ele de atuar, mas não foi isso, né? Na verdade, o Supremo deu direito para que estados e municípios também atuassem. Então é uma crise, eu vejo essa de hoje num tensionamento menor, porque não envolve investigações policiais, né? E acho também que o Supremo Tribunal Federal caminha cada vez mais para, eu não vou dizer ignorar, mas ele já sabe mais ou menos como lidar com o presidente Jair Bolsonaro. A gente vê que as reações que tiveram essa semana não foram reações assim, como as de lá atrás, né? Foram reações tímidas, eles não querendo dar corda jamais para as coisas ali, quando o Bolsonaro fala e se refere a impeachment do Supremo. Então, eu acho que ela é uma crise diferente e ela tem um grau menor até, justamente porque os momentos são outros e porque tem ali, para além dos militares, que sempre atuam com bombeiros ali com o presidente, mas principalmente você tem o Congresso ali amarrado dentro de uma base fiel, e eu não digo nem fiel ao Bolsonaro, mas fiel às benesses ali que você tem uma aliança com o Palácio do Planalto, eles concedem. Você acha que, de fato, a gente vai pelo caminho do meio quando a gente olha aí a decisão que a gente vai noticiar e repercutir em breve ali do Supremo quando o assunto for para o plenário? Porque a Thaís Arbex trouxe isso, né, na apuração da CNN. Sim, o Supremo pode acabar, então, buscando esse caminho do meio. Quais são, então, para você aí os interesses da Corte em evitar que a CPI da Covid, nesse momento, pelo fato básico, que é o risco que os senadores estão lá sujeitos a ir para um trabalho que precisa ser presencial pelas demandas da CPI, né? Depoimentos, documentos, questões sigilosas. Você vê isso, esse caminho do meio mais possível, até para atenuar os tensionamentos em geral e focar no que é fundamental? Monalisa, eu acho que o Congresso já puxou para si, de quinta-feira da semana passada para cá, desde que a decisão do Barroso foi proferida, determinando a abertura da CPI para investigar somente o governo federal, acho que o Congresso se antecipou, e junto, claro, com o governo, para tentar fazer uma modulação que antecipasse esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, do caminho do meio que a Thaís trouxe. Tem sim o caminho do meio, né, que o Supremo vai referendar o Barroso, dando para o presidente do Senado a oportunidade ali de determinar quando que é o melhor momento. Só que quando chegar esse julgamento, o Congresso Nacional já terá decidido, né, ampliou o escopo da CPI por si só, independentemente do Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo tem muita conversa no Senado para que essa CPI ocorra, mas não tão imediatamente, ou que pelo menos se assegure as condições sanitárias ali para que depoentes, senadores, servidores, até mesmo jornalistas possam acompanhar de perto essa CPI. Então eu vejo que de quinta-feira da semana passada para cá, o Congresso tomou ali as rédeas do processo político para modular qual CPI, como e quando eles querem que essa CPI ocorra. Então, quando sair a decisão do Supremo Tribunal Federal, imagino que essa formulação toda ali já terá sido acertada, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já vai ter lido, já vai ter anexado as duas CPIs, já vai ter dado um prazo ali para que os líderes indiquem para que ela não morra por inanição, e vai estar levantado o debate para o Senado determinar quando de fato ela começa, antes do Supremo fazer isso, porque tem uma coisa que incomoda o Congresso, é o Supremo interferindo. Então o Supremo jogou ali a faísca, mas o próprio processo político está cuidando de se antecipar ao Supremo para não ser uma coisa que o Supremo determine quando que começa uma CPI, que aí para os parlamentares é meio que demais. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania, divulgou uma conversa por telefone com o presidente Jair Bolsonaro. No áudio, o presidente defende que o objeto da CPI da Covid-19 no Senado seja modificado e inclua estados e municípios. A CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não,
se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar, eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 pra você, porque nós não temos nada nesse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então olha só, Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil, daí você faz um excelente trabalho pro Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Na conversa, o presidente Bolsonaro também pede que ministros do Supremo Tribunal Federal sejam investigados. Aí você tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que tá aí. Tá pra ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo pra botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez pra investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar, correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns pra você. Sim, mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, E nunca revanchista. É pra você. Bolsonaro afirmou que o conteúdo completo do diálogo não foi divulgado pelo senador Cajuru. A gravação só com autorização judicial, vai gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? Essas conversas, elas revelam ali sim o tensionamento que sempre, vai continuar tendo entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes pela investigação ali, pelos inquéritos dos atos antidemocráticos, também das fake news. Como é que isso, claro que deu para decantar, do fim de semana até a questão ser digerida no Supremo nessa quarta-feira? O que está no radar aí que impacta os ministros? Já tem pedidos de impeachment no Senado contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Já teve mais, é fato. E por que já teve mais? Porque o ano passado, acho que foi novembro, dezembro, então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para agradar os ministros do Supremo, que teriam de tomar uma decisão que poderia ser diretamente benéfica ao próprio Davi Alcolumbre, ele engavetou, ele fez o que o Rodrigo Maia não fez e o que o Arthur Lira aparentemente não fará com os pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro. Davi Alcolumbre arquivou tudo, já dentro ali de uma expectativa de que fosse beneficiado com aquela decisão do Supremo para que ele pudesse ser candidato de novo. Só que de lá para cá, de dezembro para cá, entraram mais alguns pedidos, acho que tem contra o Gilmar, acho que tem contra o Alexandre, acho que tem contra o Lewandowski também. Só que tem um tabu muito grande, historicamente, na política brasileira, de se abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo. Primeiro, porque é muito arriscado politicamente para os senadores levarem isso para frente, porque no Supremo Tribunal Federal tem muita investigação pela prerrogativa de foro contra senadores e deputados, então para você pôr a cara para fora, você pode lá na frente ter uma retaliação sobre isso. E segundo, que os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, eles têm muito mais um condão ali, uma característica de processo de acusação política mesmo, de divergência política, do que da identificação de crimes em si. Então, são processos, claro que impeachment de presidente da República também são processos políticos, mas eles têm ali uma base jurídica. Agora, a base jurídica dos pedidos, isso a meu ver, é a minha visão, as bases jurídicas dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, elas não são tão sólidas. Muito embora as bases políticas sejam, mas não basta para isso. Então, é difícil você tocar adiante. E quando o presidente Jair Bolsonaro joga isso numa conversa, e a conversa é vazada, daí tem aquele debate, se foi de propósito, se ele sabia, se não sabia, o que me falaram, e eu já te falei isso, que garantem que não foi, mas toda a conversa acaba o próprio presidente sendo beneficiado, enfim, independentemente disso tudo, o fato é que é difícil você levar adiante, mas quando o presidente joga essa ideia, ele alimenta ali a base dele, que é uma base que odeia o Supremo Tribunal Federal. Então ele joga ali, o público dele ali, mais ou menos 20-25% da população, acha o máximo, acha muito bom. Então tem esse componente político de agregar e de jogar para o seu próprio público nesse processo todo da conversa do Bolsonaro com o Cajuru, que ele garante que não sabia e não autorizou a divulgação, mas o presidente sim foi beneficiado da publicação de tudo isso.
Sim, você falou da base essa que foi pra rua no fim de semana, né? De novo, mais uma vez, com faixas, pedindo o fechamento do Supremo, pedindo intervenção militar com o presidente à frente. Essas manifestações em plena pandemia e com essas tônicas ainda, que aconteceram em várias partes do país, né? Em algumas maiores, outras menores, mas elas causam aquele desconforto e apreensão imediatos, né, Caio? Porque elas pedem o que não pode ser atendido em nenhum momento. É contra a democracia. Exatamente. Agora, sim, tem uma inevitável, Monalisa, tem uma demonstração de organização e de força desses grupos bolsonaristas que isso acabam por retardar ou assustar um pouco quem defende, vamos dizer, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a queda, a saída, a destituição e por aí vai. Porque se você tem, e as pesquisas dizem isso, a mais recente que eu tenho de cabeça, dá 24% de ótimo e bom para ele. E eu sempre olho o ótimo e bom até mais do que a reprovação, porque o 24% de ótimo e bom, que é o mais recente... É o que garante voto, né? Garante voto. Quando você transforma isso em voto válido, isso aí vai lá para 35%, 40% de votos válidos, que é um índice suficiente para você estar no segundo turno. Então é importante a gente olhar isso e olhar que, a despeito da pandemia tudo, por mais que seja errado aglomerar fim de semana, eu estava de plantão no fim de semana e fui na Paulista, né, que a CNN fica na Paulista, e estava lá o pessoal aglomerado, de fato, ali perto, inclusive, do mastro. Então, dá uma demonstração de força e mostra que esse pessoal está afim de muita coisa para defender o presidente. Então, quando o próprio Supremo vai para cima, ou o Congresso ameaça, ou quando tinha alguma coisa de impeachment, fica marcado que tem gente na rua, e não é gente na rua contra o presidente, é gente na rua a favor do presidente. Então isso limita um pouco os passos de quem tem o interesse de fragilizar politicamente o presidente Jair Bolsonaro, porque quem está pondo gente na rua agora é ele. Exato. Caio Junqueira, até daqui a pouquinho na redação pra gente preparar o Expresso CNN, conta um bastidorzinho pra todo mundo do nosso relacionamento intenso. A gente trabalha junto e eu ainda cuido da saúde de Caio Junqueira, dou castanhas pra ele no lanche da tarde. É verdade, né? Essas comidas sem gosto, né? Mas eu como sim, porque eu fico com fome, pelo menos abastece. Olha que desaforo! Não, sem gosto, mas eu quero que todos saibam, tá? Ele sai correndo com meu pote de castanhas e come tudo. É verdade. Um beijo, querido. Beijão, querido. Até já. É isso, chegamos ao meio da semana sem nenhuma certeza da toada até a sexta-feira. Mas a gente continua aqui, firmes e fortes, olhando para todos esses tensionamentos, para o ambiente político, para a nossa república, com o olhar e o cuidado que ela merece. Amanhã tem mais. Até.